Boa tarde, pessoal. Hoje a gente dá continuidade no nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos e Médios Empresários. E hoje a gente segue naquela ideia de passar para vocês alguns passos importantes na busca do registro dos custos, como elaborar o controle dos custos. Então, para a empresa que ainda não tem esse controle, ou que tem, que quer aperfeiçoar, então essas dicas nossas servem justamente para aqueles que querem buscar o controle de custos, ou até mesmo melhorar o seu controle de custos, aperfeiçoando, buscando novas maneiras, novos métodos. E hoje a gente coloca para vocês o custeio variável direto. Então, o custeio variável direto é uma metodologia para controle de custos. Como que eu vou controlar os meus custos? E esse modelo ele é muito importante, porque ele traz para o administrador, para o pequeno empresário, para o gestor da pequena empresa, a possibilidade de ter o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, o produto mais lucrativo, o produto menos lucrativo. Então, são informações do ponto de vista gerencial imprescindível. Então, preste atenção, não perca essa aula, aqueles que vêm acompanhando, que é muito importante para vocês buscarem esse custeio, essa maneira de custear, esse modo de custear, né? Seria o custeio variável direto. É uma metodologia, um modo de controle de custos. O que ele prevê? Conhecer as premissas para a elaboração do custeio variável, saber implantar e calcular o custeio variável. Essas são as premissas, esses são os objetivos. Aí a gente vem dando a continuidade, né, do conceito. Custeio variável seria um sistema de custeio utilizado para fins gerenciais. Então, veja aqui, ó, o modo de custear variável, custeio variável, ele é, para o ponto de vista, ele é ótimo, ele é indicado para o ponto de vista gerencial, porque ele busca apresentar variáveis que os demais não apresentam, né? Como, por exemplo, ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, que eu já falei no início da aula. Então, esse sistema de custeio, ele é mais utilizado para fins gerenciais, que busca não somente, né, o controle, mas também o gerenciamento. São apropriados aos custos variáveis, enfim. Esse custeio, ele é indicado para o gerenciamento, como que eu vou gerenciar a minha empresa. Na aula passada, na discussão passada, a gente falou sobre o custeio por absorção. O custeio por absorção seria o primeiro, o início, o começo. Aí, depois que já temos o custeio por absorção, é indicado a gente dar continuidade, colocar também um controle, tendo em vista o custeio variável. Ele dá uma sequência no gerenciamento dos custos a partir do custeio por absorção. Então, vale a pena dizer que custeio dentro da empresa não é só um. Dá início a partir de um. E depois vai se aperfeiçoando com as demais metodologias. Porque cada custeio dá um tipo de informação diferente do outro. As variáveis que são apresentadas por meio do custeio por absorção são totalmente diferentes das variáveis apresentadas por meio do custeio variável. Então, um não substitui o outro, e sim seria uma continuidade em busca do melhor gerenciamento, da melhor administração. Então, no sistema de custeio variável, o fluxo pode ser entendido como mão de obra direta, mais materiais diretos, mais os gastos variáveis de fabricação. Então, veja aqui que eu tenho os 3 grupos de custo variável. A mão de obra direta é a mão de obra lá do operário.
Os materiais diretos são os materiais que estão diretamente envolvidos no processo de transformação do produto bruto em produto acabado. E os gastos gerais de fabricação são todos os outros insumos que estão diretamente vinculados ao processo produtivo, portanto, também são classificados como variáveis. Resultam no custo do processo produtivo, adicionando os custos variáveis identificados. Pois bem, os custos fixos, veja, nesse modelo, os custos fixos e também as despesas fixas, né, pode ser classificada, são considerados como despesa no resultado do período. Então, veja que interessante. Os gastos fixos, eles são transformados em despesas e fica lá no resultado, lá no ARE, no DRE, no final, para se demonstrar o resultado da pequena empresa. Então, eles são transformados em despesas. E aí, esse sistema de custeio variável, ele só trata como custos os custos variáveis e diretos. Vantagens. Quais são as vantagens para se ter esse controle de custo, custeio variável? O lucro líquido não é afetado por variações nos inventários. Então, veja, o lucro líquido, ele não é afetado nas variações lá no momento de fazer a contagem dos estoques. O lucro sempre está coerente com as vendas, está ligado, está mais aproximado, mais próximo, mais inerente à venda. Elimina as variações nos resultados oriundos da quantidade produzida e vendida. Então, sempre é uma grande missão para o gestor, o administrador, administrar custo de quantidade produzida e também de quantidade vendida. É uma diferença muito grande, né? A partir do momento que se produz, nem sempre todas as unidades já estão vendidas. Tem todo um processo de produção e depois tem um processo de venda. A não ser os pedidos já das vendas casadas, que primeiro vende e depois produz, né? Os demais pedidos, ou a linha de produção, muitas vezes, ela produz, deixa o produto lá no estoque e depois o vendedor sai à busca dos clientes. Então, é uma maneira também que algumas empresas ainda trabalham desse modo, porém não é o mais indicado. O mais indicado seria vender, né, e depois produzir a venda casada. Nesse caso, a empresa ela trabalha com uma margem de segurança bem maior, né? A margem de risco, a gestão de risco de não vender o produto é muito pequena, uma vez que já está com venda casada, né? Entre aspas, já foi vendido. Embora ainda não recebido, mas já foi vendido. Há uma promessa de pagamento. A obtenção da margem de contribuição por tipo de produto elaborado e vendido. Então, veja. Então, a margem de contribuição, ela é muito importante também lá no processo produtivo. Na margem de contribuição, ela vem para trazer uma informação muito importante, que seria o produto mais lucrativo, mais rentável. A identificação dos produtos mais lucrativos, mais rentáveis. Então, a margem de contribuição, tanto ela traz o produto mais rentável, assim como o produto menos rentável. Então, o gestor ele teria a possibilidade de ter essas duas informações. O produto A é aquele mais lucrativo. Porém, o produto D, o produto E, o produto F, né, por exemplo, ele é o menos lucrativo. Mas eu posso excluir da produção o produto F por ele ser o menos lucrativo? Então, isso é uma resposta. E após o levantamento, o controle dos custos e, posteriormente, o cálculo da margem de contribuição, eu vou ter condições de responder isso com segurança.
Então, nem sempre eu posso excluir o produto menos lucrativo, né, por várias razões que a gente vai falando aqui ao decorrer das nossas aulas. Na sequência, nós vamos ter vantagem do custeio variável ainda. Ferramenta de gestão para decisão. Então, o custeio variável, ele traz um leque de informações que seria justamente muito útil lá na gestão, lá na tomada de decisão. Então, o custeio variável é um custeio indicado para o gerenciamento, né? O custeio por absorção, ele é indicado lá pela legislação, né? Ele é indicado quando a empresa não tem nenhum custeio, para que se coloque primeiro por absorção e depois vai se aperfeiçoando e vai se colocando outros custeios para que tenha outros tipos de informações, como, por exemplo, esse custeio que nós estamos falando hoje, que é o custeio direto ou variável. Então, ele é indicado para o gerenciamento, uma vez que possibilita visualizar os produtos com maior margem de contribuição, ou seja, os produtos mais rentáveis. Os custos variáveis podem ser controlados e acompanhados pelos responsáveis envolvidos na produção, servindo de avaliação de desempenho dos responsáveis pela produção. Então, veja a necessidade de a gente aperfeiçoar o controle de custeio. Mesmo que a gente já tenha o custeio por absorção, é sempre bem-vindo o aperfeiçoamento para que tenha mais informações gerenciais. Vantagens ainda do custeio variável: adequação do volume de produção correspondente ao volume de vendas. É o ideal. O ideal é que a empresa tenha, quanto menor estoque, melhor. Um número de estoque muito elevado pode ser sinônimo de prejuízo, pode ser sinônimo de deterioração das unidades estocadas, pode ser sinônimo de vencimento de produtos. Então, dependendo da minha atividade, o estoque, em grande quantidade, ele não é muito bem-vindo. Então, isso tudo deve ser analisado. Qual é o número de estoque apropriado para a minha pequena empresa? Ou será que é melhor eu ter zero estoque? Melhor visualização para a tomada de decisão e o planejamento. Então, veja, há uma visualização lá no processo de tomada de decisão e planejamento por meio do quê? Do controle de custeio variável. Veja que interessante. Somente o custeio variável que ele pode nos proporcionar essas variáveis, essas informações voltadas, né? Eu posso visualizar a minha empresa de tal maneira para possivelmente tomar uma decisão com o menor risco, né? Então, toda a ferramenta de gerenciamento, ele tem essa finalidade: diminuir a margem de risco. Se eu diminuo a margem de risco, eu posso acertar mais e errar menos nas minhas decisões. Esse é o sonho, né, de todo gestor, de todo administrador. Embora que lá na administração, né, a gente tem que trabalhar com coisas concretas, porque errar é sinônimo de prejuízo, de perder, né, de fazer com que o recurso financeiro se derreta, né, não tenha um investimento rentável, e sim um prejuízo. E aí, quais seriam as desvantagens do custeio variável? Ele está em desacordo com os princípios contábeis, competência, confrontação com a realização, não sendo aceito para fins fiscais. É isso que eu disse. O custeio variável, ele não é o indicado pela legislação. Qual é que é o indicado pela legislação? É o custeio por absorção. Mas o custeio por absorção, ele atende à legislação e atende também o gerenciamento, a administração, a gestão? Não. O sistema de custeio por absorção, ele vai atender só a legislação.
É por isso que a gente sempre fala que uma empresa ela não tem que ter um controle só de custos, porque o controle de custos por absorção, ele atende a questão da legislação, mas ele não atende, por exemplo, a uma margem de contribuição que eu preciso para elencar qual é o produto mais rentável, para achar o ponto de equilíbrio, para saber quantas quantidades eu preciso vender para poder pagar todos os meus gastos da minha pequena empresa, como por exemplo, né? Então, os custos fixos e variáveis não conseguem ser efetivamente segregados, o que dificulta a análise de decisão em termos de exatidão dos custos totais envolvidos. Então, essa seria uma das desvantagens. Os custos fixos são reconhecidos como despesa do período, mesmo que nem todos os produtos fabricados tenham sido vendidos. Veja, interessante. E aí a gente vai caminhando para o final, né, do nosso comentário de hoje, né, que é o custeio variável, né, a indicação do custeio variável. E para a próxima aula a gente vai falar do custeio ABC, que é o custeio baseado nas atividades. É interessante também, é um outro custeio que vai nos trazer outras informações diferentes do custeio por absorção, diferente do custeio variável, né, ou direto. Então, o custeio é baseado nas atividades, o ABC nos traz informações diferentes e a gente vai sempre passando para vocês uma continuidade naquilo que a gente chama de elaboração de um controle de custos para a minha pequena e média empresa. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço e fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau!